Olá! Essa é a segunda parte da videoaula de legislação tributária. Na primeira parte, nós vimos dos artigos 96 ao artigo 100 do CTN, então destrinchamos o significado da expressão legislação tributária e vimos cada um dos itens dentro desse conjunto, né, que significa a legislação tributária. E agora nós vamos estudar, nessa segunda parte da legislação, os tópicos de vigência da legislação tributária, aplicação e interpretação da legislação tributária, portanto, artigos 101 até o 112 do CTN. Eu vou pedir licença para vocês para tratar de uma forma mais geral dessa matéria, e quando for necessário a gente parte para a leitura dos artigos. A vigência, o que é vigência da legislação? O que é que significa essa expressão vigência? A vigência é o poder que a norma possui para surtir efeitos na ordem jurídica. Uma norma, quando ela está em vigor, significa dizer que ela é possível de ser aplicada. Então, o vigor, essa característica da vigência, é a possibilidade de aplicação da legislação. Existe um período antes da entrada em vigor ou da entrada em vigência da norma jurídica que se chama vacatio legis. É o período que vai desde a publicação da norma jurídica até a sua entrada em vigor. Então, esse período recebeu a denominação de vacatio legis. Quando nós estudamos o processo legislativo, nós vemos que nem sempre o legislador é obrigado a estabelecer esse período de vacatio legis, né? Que em algumas situações é uma faculdade, é uma opção. Temos casos em que essa vacatio legis ela é obrigatória por força constitucional. É o caso das normas que instituem ou majoram tributos na ordem jurídica brasileira. Então, temos que verificar a situação aqui, especificamente no direito tributário, se se trata de um período de vacatio legis imposto, até funcionando como princípio constitucional, né? Os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, ou não. Bom, as regras da vigência das normas jurídicas como um todo estão lá colocadas na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, na nossa famosa LINDB, que é uma lei complementar que trata sobre diversos itens da teoria geral do direito, diversas matérias que são inerentes à natureza, à classificação, às características, aos atributos das normas jurídicas e estão lá, né? A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro vale a pena a leitura dela. Então, aqui o artigo 101 do CTN manda que as normas de vigência da legislação tributária, elas devam observar essas regras gerais, então nos remetem à Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. No artigo 102, né, indo adiante, o CTN, ele traz a regra de que a legislação dos estados, do DF, dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que reconheçam a extraterritorialidade, os convênios de que participem ou dos que disponham esta ou outras leis ou normas expedidas pela União. Então, vamos tentar entender essa redação truncada do artigo 102, que diz que deve-se respeitar a regra da territorialidade. Então, se eu tenho o ISS do município de João Pessoa, ele deve prevalecer em todos os fatos geradores que forem lá praticados, salvo se existirem outras normas que trazem regras diferentes de extraterritorialidade, ou seja, quando o fato é praticado em um município, porém, quem pode arrecadar é o outro. Temos diversas situações que a Lei Complementar 116, principalmente no seu artigo 2º, que trata de toda aquela questão, né, do local do tributo, né, que é uma matéria discutidíssima, né, o professor Lucas Brito, lá da PUC de São Paulo, tem uma obra que trata aí sobre o local do tributo, e daí nós temos grandes discussões em ICMS, em ISS, a respeito dessa matéria. Então, o artigo 102 diz o seguinte:
cada lei de cada tributo deve vigorar, ou seja, tem sua validade restrita ao seu território, salvo se existam regras que disponham de forma contrária, ou seja, a regra é a territorialidade e a exceção é a extraterritorialidade. Temos uma exceção ao princípio da territorialidade bem interessante no imposto de renda da pessoa física. Sabemos que existem, inclusive, tratados que evitam a bitributação da pessoa física, justamente porque há uma grande extraterritorialidade no imposto de renda da pessoa física, devendo se observar qual é a ordem jurídica da qual ou a qual aquele sujeito passivo, contribuinte do imposto de renda, se vincula. Então, nós temos os tributos com a regra geral da territorialidade e a extraterritorialidade, uma exceção, e aí a legislação de cada tributo que vai nos dizer quando é que se adota a regra da territorialidade, que é a sua maciça maioria, e quando ocorre a extraterritorialidade. Mais adiante, no artigo 103, trata-se quando é que essas normas entram em vigor, ou seja, a partir de que momento entra-se em vigor. Então, nós temos aquela regra geral, né, que é a própria norma, quando é publicada, traz o momento que ela entra em vigor. Muito comum ter lá, né, nas leis de sentido estrito, esta norma entra em vigor na data de sua publicação. Significa dizer que o legislador eliminou qualquer possibilidade de vacácio legis. Se ele silencia, a gente se remete lá para a regra da Lindbe. Então, em cada caso, temos uma situação diferente. O artigo 103, ele se refere a algumas normas complementares. Diz o seguinte: os atos administrativos, atos normativos que partam da administração pública como um todo, que estão lá no artigo 100, inciso 1, entram em vigor na data de sua publicação. Pasmem, isso é matéria que tanto tem grande interferência na vida prática, como também cai muito em provas de concursos. Então, normas complementares, que são atos normativos da administração pública, a regra é que elas entram em vigor na data de sua publicação. As decisões a que se refere o inciso 2 do artigo 100, ou seja, aquelas decisões que têm eficácia erga omnes, que são expedidas por órgãos colegiados, julgadores da administração tributária, também entram em vigor quanto a seus efeitos normativos 30 dias após a sua publicação. E os convênios a que se refere o inciso 4, veja que a gente pulou os costumes, porque não tem cabimento, né? Um costume é uma prática reiterada, então é algo que se remonta ao passado e a gente não tem, essa questão começou a entrar em vigor um costume, senão seria, né? Inciso 1, uma norma escrita, o costume geralmente é não escrito. Então, no que se refere aos convênios, nós teríamos a data prevista para a entrada em vigor daquele convênio. Então, o convênio tem que determinar qual é o momento em que ele entra em vigor. Bom, e daí o 104 repete aquelas regras que vocês já conhecem, né, dos princípios da anterioridade anual e da anterioridade, perdão, da anterioridade nonagesimal. Só um instantinho. Então, é o artigo 104, na verdade, ele repete o que estabelece a Constituição Federal. Na verdade, o que prevalece é o que está lá na Constituição, mas aqui existe uma repetição. E aí a gente já pode começar a tratar, no artigo 105, das regras de aplicação da legislação tributária. As regras da aplicação da legislação tributária estão nos artigos 105 e 106. Nesses artigos 105 e 106, o CTN, ele investiu algumas palavras, né? Investiu um tempo seu para resolver algumas questões que são bem polêmicas no direito, né? Vou fazer uma leiturinha aqui rápida do artigo 105 para a gente interpretá-lo. Então, nós temos, artigo 105, a legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros. Ou seja, todos aqueles fatos geradores que foram praticados após a entrada em vigor da norma seriam objeto de tratamento, né? A incidência se daria para os fatos geradores futuros, isso é uma regra geral do direito. Aí vem, viu? E aos pendentes. O que são os fatos pendentes? A legislação explica assim, entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. E aí o artigo 116 define o que é situação de fato e o que é uma situação jurídica, traz essa distinção, né? O que é uma situação em que os fatos falam mais altos do que a norma e aquelas situações que dependem de algum veículo introdutor de norma para acontecer. Como, por exemplo, a propriedade. A propriedade, ela prescinde de um registro público. Então, é uma situação jurídica a propriedade. Já o oferimento de renda, não. É só a aquisição do valor em razão daqueles fatos geradores que a lei define como fatos geradores do imposto de renda. Então, essa distinção que o artigo 116 vai fazer lá entre situação de fato e situação de direito. Então, em relação ao que sejam esses fatos pendentes, são aqueles que iniciaram antes do vigor da norma, mas foram finalizados com a norma já em vigor. Então, quando se trata de um fato pendente, pode ser um serviço de transporte, por exemplo, é um bom exemplo, ou uma empreitada, vejam, em todas essas situações aqui nós temos esse fato pendente, ou seja, que teve seu início antes da entrada em vigor da norma, mas sua conclusão se deu depois. Bom, uma outra situação é que a lei aplica-se a fato pretérito, ou seja, a fato que já aconteceu, não é a lei retroagindo no tempo como uma regra geral, mas é absolutamente excepcional. Quando, aí vem inciso 1, muito importante, quando a norma é interpretativa, ou seja, quando é uma norma nova que interpreta um dispositivo que já existe, então ela não está criando nada, ela está apenas explicando. Artigo 106, inciso 1. No inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Houve já uma celeuma na jurisprudência a respeito desse artigo 106, inciso 2, porque discutia-se esses definitivamente julgado, é julgamento judicial ou administrativo. Então, o STJ decidiu que essa expressão não definitivamente julgado significa não transitado em julgado, ou seja, quando é uma decisão que ainda não foi consolidada pelo Poder Judiciário. Então, significa dizer que se a decisão ainda não foi tomada de forma definitiva pelo Poder Judiciário, se ainda existem recursos pendentes, ou se ainda existe a possibilidade de as partes ingressarem com uma ação judicial, ou seja, se ainda não houve a prescrição, né, o manto inquebrável da prescrição, é possível que esse ato não definitivamente julgado volte no tempo e mude a situação do fato jurídico tributário. Quando? Quando a lei nova deixa de definir o fato como infração, o fato era visto como infração e não é mais. Exemplo, era uma infração deixar de registrar aquelas chancelas nas juntas comerciais dos livros fiscais. Hoje não precisa mais. Então, houve uma abolição da criminalização dessa conduta, né? Da ilicitude dessa conduta. Segundo, quando deixa de tratá-lo qualquer exigência de ação ou omissão da legislação. E terceiro, quando lhe combine uma penalidade mais favorável. Tivemos aqui no estado da Paraíba um exemplo ótimo. A legislação do ICMS determinava que a multa era de 200% e essa multa foi reduzida para 100%. Então, observe que uma penalidade mais favorável passou a ser aplicada, uma penalidade menor passou de 200 para 100. Então, nós finalizamos aqui essa matéria de aplicação da legislação tributária e vamos falar, para concluir, a matéria de legislação da interpretação e integração da legislação tributária. Bom, o artigo 107 ele é um artigo que determina que toda a interpretação da norma no direito tributário deve seguir essa
essas regras que estão colocadas dos artigos 108 até o 112 do CTN, o que é, no mínimo, inocente, porque ninguém pode determinar como o outro vai realizar uma atividade que é interna, de cunho pessoal, que é a atividade interpretativa. Não estou dizendo, e aí a gente tem Humberto Eco, que é um grande mestre, que nos conduz aí dentro dessas modalidades de interpretação, né? E daí Humberto Eco diz que existem N tipos de interpretação, inclusive ele fala de uma interpretação, que a primeira vez que eu ouvi essa expressão lá, né, na minha graduação em Direito ainda, há um certo tempo. Vocês me veem novinha assim, mas eu tenho, né, sou dinossaurica no direito, principalmente no direito tributário. E aí, eu me lembro que meu professor de filosofia mencionou um tipo de interpretação e depois eu ouvi novamente sobre ela no mestrado e mais recentemente no doutorado da PUC de São Paulo, que é a interpretação paranoica. Então, vocês vejam que existem N tipos de interpretação e que é difícil estabelecer uma receita para ensinar o intérprete a interpretar, porque tem N situações que estão contidas na mente daquele intérprete que são absolutamente incontroláveis, né? Que estão absolutamente fora do controle da legislação. Então, de certa forma, existe um toque, eu não vou dizer de arrogância, porque eu não vejo esse artigo tentando ser arrogante, mas inocente de acreditar que toda a interpretação da legislação tributária vai acontecer como o CTN determina. Ou seja, todas as tentativas de limitação dos poderes de interpretação não foram muito bem sucedidas, né? Elas deram em problema. Então, aqui no direito tributário também não é diferente. Aí daí vamos. Artigo 108 diz o seguinte: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizar sucessivamente na ordem indicada a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais do direito público e a equidade. Veja, analogia, princípios gerais de direito público, direito tributário, depois os princípios gerais de direito público e, por último, a equidade. Então, todas as vezes que não houver uma disposição expressa e daí a interpretação tiver que ocorrer, usa-se a analogia, a regra da semelhança, da similitude. Depois, princípios gerais do direito tributário, sabemos quais são, né? Começam com aqueles ali que nós estudamos na Constituição Federal. Depois, os princípios gerais de direito público, também a fonte maior é a Constituição Federal. E, por último, a equidade. As regras de igualdade e a equidade já é um princípio constitucional também. Vejam como a colocação de uma receita para interpretar é complicado. E, óbvio, no parágrafo 1º, o legislador ele tem o cuidado de dizer que o emprego da analogia não pode resultar na exigência de um tributo novo, ou seja, analogamente não se pode cobrar um tributo novo, não é possível que a analogia se responsabilize por uma matéria que obrigatoriamente deve ser tratada por lei. E um segundo momento é que o emprego da equidade, parágrafo 2º, né, do artigo 108, não pode resultar na dispensa do pagamento do tributo. Então, temos aí as regras de preenchimento das lacunas. Lá no pessoal da teoria geral do direito, alguns utilizam a expressão colmatação. O que é colmatar? Colmatar é preencher. Então, aqui, quando existe uma lacuna, muito difícil essa lacuna, porque a legislação tributária ela é detalhista. Então, é muito, mas né? Acontece em casos, e quando acontece, o CTN diz, tem que ser assim. E daí no artigo 109, os princípios gerais do direito tributário, do direito privado, muito interessante essa regra, né? Que os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição, do conteúdo, do alcance dos seus institutos, conceitos, formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, o CTN está sendo bem utilitarista aqui, dizendo, olha, no que for interessante para eu definir o que é uma obrigação tributária, o que é uma sujeição ativa, o que é uma sujeição passiva, o que é um vínculo obrigacional, eu vou utilizar os princípios gerais do direito público. Mas, aí vem, né? Mas,
não para a definição dos efeitos tributários que podem ocorrer. Ou seja, quanto aos efeitos, eu uso o conceito, mas os efeitos tributários têm que estar aqui no CTN. Essa é uma regra de ouro. Porque em muitas situações nós vemos uma tentativa de confusão do senso comum. Nós não somos senso comum, né? Nem vocês, nem eu, nem a administração tributária, para deixar nos levar por essa vã crença de que as regras do direito privado vão ser aplicadas no direito público. Existe aí uma verdadeira muralha que distingue o direito público do direito privado e o direito tributário do restante do direito público. Então, justamente para entrar para o lado da muralha do direito tributário que nós estamos aqui, não é verdade? E nada obsta, veja, a partir do momento em que uma área da ciência do direito adquire, qualquer área da ciência, não estou falando do direito aqui porque, enfim, é direito tributário, mas qualquer área da ciência, quando ela adquire independência, é isso que ela está fazendo, construindo o seu jargão, as suas denominações, os seus conceitos, as suas definições. Então, essa muralha, essa, né, metáfora que eu utilizei de muralha, ela vai sendo construída a partir do momento até o momento em que essa ciência alcança a sua autonomia e aí vira a muralha da China, né? Aquela muralha gigantesca, intransponível e cada um no seu quadrado. Triste de quem quer misturar. Tenta misturar uma ciência com a outra, dá problema. Porque cada uma tem justamente a tal da muralha, né? Agora, na vida a vida é outra coisa, né? A ciência é uma coisa, a vida é outra. A ciência pode recortar na vida, se a gente recortar, é um grande problema, né? Então, os cortes epistemológicos da ciência, vocês vão ver isso aí com a professora Márcia, né? Os cortes epistemológicos, eles são bem... são super bem aceitos na ciência, mas na vida não dá para cortar, né? Você vai dizer, não, eu vou fazer um corte epistemológico aqui na educação dos meus filhos. Vai dar certo se educar um de um jeito, outro de outro? Por mais que sejam pessoas diferentes. Como é que vai ficar no futuro essa situação, né? Então, são as diferenças entre a vida do dia a dia, né, o mundo da vida e o mundo das ciências. Pois bem, aí daí vem, né, o artigo 110, que diz que também nessa mesma esteira, que diz que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, leis orgânicas do DF ou dos municípios, para definir ou delimitar competências tributárias. Então, não é possível, né, a lei tributária alterar a definição, conteúdo, alcance de tributo que foi criado pelas constituições, pelas leis orgânicas, de forma a trazer uma alteração na regra das competências. Aí daí vem um artigo, os dois últimos artigos também são bem específicos, né? O artigo 111 trata das situações que precisam ser interpretadas literalmente. Aí a gente teria suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção. Aí você vai dizer, exclusão não é, isenção não é um tipo de exclusão do crédito tributário. Tem uma redundância aqui. E a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Tudo isso tem que ser interpretado de forma literal. Ou seja, exatamente daquela forma como está escrito na norma. Vocês vão perguntar, mas Maíra, não tem que ser tudo assim? Mas enfim, né? São aquelas questões das interpretações que eu falei para vocês, que é difícil colocar uma receita para interpretar. E no artigo 112 se dirige exatamente às infrações. O que é uma infração? Não é só o crime, podem ser aquelas infrações menores. Quando o sujeito passivo deixa de obedecer a obrigação principal, a obrigação acessória, que nós chamamos de deveres instrumentais. Então, nesses casos, a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado. É aquela indúbio pro réu do direito penal aplicada, que é um indúbio pro infrator no direito tributário. Quando se utiliza esse princípio, né, do indúbio pro infrator no direito tributário. Quanto à dúvida quanto à capitulação legal do fato, quando não se sabe se é ilícito ou não, ou qual é o tipo de ilícito. A natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza e extensão de seus efeitos. Tem dúvida do alcance, qual foi o dano, qual foi o limite, qual foi ele cometeu a infração nos primeiros 15 dias do mês, depois não cometeu mais. Então, quando existe dúvida quanto à natureza e as circunstâncias,
a autoria, a imputabilidade ou a punibilidade, e quando há dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável à sua graduação, ou seja, sempre deve se aplicar a menos onerosa ao sujeito passivo. Então, com isso, nós terminamos a segunda parte da matéria de legislação tributária. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próximo item será a obrigação tributária e fato gerador. E aí a gente vai utilizar uma sistemática um pouquinho diferente, né? Eu vou preparar para vocês um material com alguns slides que já foram encaminhados ou serão encaminhados para vocês. E até a próxima.